Louvado o nome do Senhor, damos as boas-vindas a nossos irmãos que nos acompanham via internet, aqueles que nos acompanharam nas gravações posteriores, nas redes sociais. Damos as boas-vindas à sua vida, que Deus possa te abençoar poderosamente com a palavra que estará sendo ministrada esta noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler o capítulo 11, verso de número 17 ao versículo de número 33, que é a passagem da ceia. É a passagem da ceia. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, e assim fica com fome o outro, e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, ou beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa, e as demais coisas eu ordenarei quando for. Amém? Quantos podem dizer amém a essa palavra? Eu vou ministrar uma palavra esta noite doutrinária. Por que eu digo doutrinária?
Talvez você que veio pela primeira vez vai dizer: eu não acertei o dia. Mas ouça essa palavra, porque ela vai te ensinar muitas coisas boas. Eu geralmente em domingo não gosto de pregar palavras doutrinárias. Eu procuro pregar bastante na quinta para os meus líderes, para que eles possam reverberar isso nas casas luz. Por isso que é importante que você faça parte de uma casa luz. Mas eu sinto a necessidade, Deus tem falado comigo sobre isso. Esse último mês Deus tem me falado muito sobre este tema. E eu escolhi o texto da ceia para trazer à luz este tema, porque ele é muito importante. Por isso que eu peço que você fique atento para tentar entender o que eu quero falar para você. A palavra de Coríntios 11, ela é uma palavra de correção à igreja de Cristo em Corinto. Neste primeiro momento, ela faz parte de um conjunto de correções que o apóstolo Paulo traz sobre a igreja. Uma série de correções que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto. Nessa série de correções que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto, ele inclui esta palavra. E ele diz assim: ouço que há entre vós, ouço. Ou seja, alguém veio aqui e me deu uma ideia, alguém veio aqui e dedurou vocês. Alguém me escreveu, alguém se encontrou comigo e me contou a história. Que o dia que vocês se reúnem para ceiar, vocês revelam que há entre vós divisões. Então, ou seja, alguém chegou e diz: apóstolo, lá em Corinto há divisões. Eu fico pensando o que contariam para o apóstolo se ele visse a igreja atual. Ou o que o apóstolo iria dizer se ele visse a igreja atual? Porque este é o tema. O tema é que a igreja em Corinto era uma única igreja. É como se fosse todas as igrejas de Corinto reunidas, de igrejinhas reunidas no mesmo local. A igreja em Corinto tinha aproximadamente 70 ou 100 mil membros. Só a igreja tinha 3 vezes a cidade de Igrejinha. Só a igreja. Era uma cidade bastante volumosa. E acreditam os melhores eruditos em história de que a igreja era aproximadamente uma igreja entre 70 e 100 mil membros. Uma igreja muito poderosa. Então você imagina que 70 ou 100 mil pessoas reunidos no mesmo local para tomar a ceia não era uma coisa pequena. Amém? Digamos que Igrejinha tenha uma igreja com 10 ou 15 mil membros, talvez não deva ter 10 mil membros, todos os cristãos, e reunidos, digamos que no Parque da Oktober ali, vamos tomar a ceia do Senhor. E ali começa uma divisão. Sabemos que havia uma divisão porque no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, o apóstolo começa a corrigir a igreja e diz assim: o problema que há entre vós, aqueles que dizem que sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo. E ele disse: vejo que há entre vós divisões, e sois carnais, porque andais segundo os homens. Então o tema recorrente nesses capítulos é o comportamento
separatista que havia dentro da igreja de Corinto. E este espírito separatista que havia na igreja de Corinto leva o apóstolo à reflexão que eu trago, que é a reflexão sobre a consequência, diga comigo, a consequência da divisão, ou a consequência do não discernir a igreja. Diga comigo, a consequência de não discernir a igreja. E o apóstolo Paulo diz que a consequência do não discernimento gera 3 coisas. Me dá lá o versículo 23, só para refrescar a memória. Acho que é o 23. 28. Me dá o 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Diga comigo, beber e comer indignamente. Me dá o próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Amém? Diga comigo, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós, e agora aqui, pegue-me, há entre vós muitos, diga comigo, fracos, enfermos e muitos que dormem. Então vamos lá, fraqueza, enfermidade e morte prematura. De novo, fraqueza, enfermidade e morte prematura. Isso é grave. Agora, por muito tempo eu aprendi e ouvi pastores pregarem que tomar a ceia em qualquer tipo de pecado gera esta condenação. Mas a palavra de Deus não diz isso. E eu não estou dizendo que você deva viver em pecado e tomar ceia, amém? Mas é que eu acho que nós não tomamos a ceia em pecado, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, amém? E o que nos autoriza a tomar a Santa Ceia é o sangue do Cordeiro. Aliás, eu só posso tomar a ceia porque eu estou limpo do sangue do Cordeiro. Amém? Não importa o que eu tenha feito durante essa semana. E eu não estou falando isso para que você diga assim que você pode fazer coisa errada. Mas eu estou dizendo que qualquer pecado eventual que eu tenha cometido por consciência ou por inconsciência, eu vou tomar a ceia amparado no sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que me dá validade, aval, e me autoriza tocar na ceia e tomá-la debaixo da graça do Cordeiro. Amém? Agora, Paulo não está falando de um pecado comum. Eu vou ir além. Eu não estou falando, pode ser qualquer pecado. Eu lembro que havia uma época que as irmãs, se cortavam o cabelo, não podiam tomar a ceia. Algumas igrejas eram tão radicais que se rapasse as pernas não se podia tomar a ceia. Tinha gente que se comprava TV não tomava ceia. Se jogava bola não podia tomar a ceia. O pastor Roberto tem uma ferida do tamanho que quando fala em bola ele lembra. Eu.
Não tem que achar aquele pastor que te disciplinou e conversar com ele. Graças a Deus que tu está salvo. Perdoou ele, pastor? Não perdoou ainda? Perdoou? Amém? Porque senão temos tudo perdido aí. Mas eu volto e meia encontro alguém que foi disciplinado por TV, por bola, por rádio. O mais antigo por rádio, né? Cabelo, barba e bigode, enfim. Mas não é a isso que o Senhor, que a palavra está se referindo. Porque a própria palavra, me dá o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim, coma do pão e beba do cálice. Diz, examine-se e, todos juntos, examine-se e coma. Não diz que não é para comer, diz, examine-se e coma. Me dá o próximo. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Aqui, todos juntos. Se não discernir o corpo do Senhor. De novo. Se não discernir o corpo do Senhor. Ou seja, qual é o pecado que está em pauta aqui? O pecado em pauta aqui é o corpo do Senhor. Ou seja, não é um pecado pessoal, é um pecado coletivo, do qual eu faço parte. Não é um pecado contra um irmão A, B ou C, é um pecado contra a igreja. Você está me entendendo? Por que eu sei que é um pecado contra a igreja? Como eu deduzo que Paulo está falando da igreja? Simples. Se você olhar, se você dar uma olhada no próximo capítulo, amém? O 12. E o próximo versículo 12, me dá o capítulo 12 e me dá o versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é. De quem ele está falando aqui? Da igreja? Agora ele diz que a igreja é Cristo. É isso que ele está falando? Vamos de novo? Alguns estão em dúvida. Vamos de novo? Porque assim como o corpo é um, está falando do corpo, eu aqui, carne humana. E tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só, assim também é. Então, o que Paulo está falando no 12 é a igreja, o que ele está falando no 11 é o mesmo assunto. Como eu sei disso? Porque na epístola original não tem capítulo 12 e nem 11, tem um assunto só. E o assunto é o mesmo. Não tem mudança de assunto, é o mesmo assunto que está conversando. Ele está falando do pecado, me dá o 11 de novo, que a igreja comete contra si mesma. Então ele está dizendo assim: sabe por que vocês são fracos? Fraqueza? O que é fraqueza? O que é fraqueza? Lá no 29. O que é fraqueza? Vamos voltar. Porque o que come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, entre vós muitos
Há muitos, o que é fraqueza? O que é fraqueza? Ninguém teve fraqueza nunca aqui? Falta de força. Quem já acordou um dia com fraqueza? Quando dá gripe, não dá fraqueza? Quando dá gripe, não dá fraqueza? E o que você sente quando está gripado, com aquela virose? Só quer ficar dormindo, sim ou não? Sim ou não? Vai trabalhar, pedir atestado. Gente, tem dia que quando você pega uma virose, até para ir no banheiro, dói a bunda. Já passou por isso? Dói o quadril. Dói o quadril, vai. Já foi assim pro banheiro? Fraqueza. Dói tudo, uma fraqueza brava. Agora, é isso que Paulo está dizendo. Agora, está dizendo fraqueza espiritual. Agora, me diga uma coisa. A igreja atual, ela tem mais característica de uma igreja com viroses ou uma igreja em avivamento? Vamos lá, que eu preciso caminhar nesse assunto. A igreja moderna, ela tem mais cara de uma igreja com virose ou uma igreja em avivamento? Ou seja, há muita fraqueza na igreja. Chega a hora de ir a um culto, 4 da tarde, você se prepara, toma banho, já começa a falar em língua, estou indo para a igreja me reunir com os irmãos. É assim? A maioria é assim, ó. Meu Deus, tem culto hoje. Ah, meu Deus, ir para a igreja. 2 horas na igreja. É ou não é? Fala a verdade, irmão. É ou não é? Virose espiritual. Tá com dor de bunda espiritual. Ai, pastor, que boca sua. É. Tá com dor de quadril espiritual. Como você vai, irmão? Estou indo. Estou meio fraco. Estou meio fraco, estou meio frágil. Oração é a chave que alimenta com Deus. Oração é a chave que alimenta. Canta aí, irmão. O pastor também está fraco. Está com virose, nem cantar consegue. Isso, meu amor, você está avivado o tempo todo. Se não fosse tu, o que seria de mim? Você não sabe essa? Para que te trouxe, Jabé? E tu, pastor Alberto? Está fraco? Está bombando? Você está me entendendo, irmão? Fraqueza. Vamos orar. Vai ler a Bíblia. Fraqueza. Agora, a palavra de Deus diz de onde vem essa fraqueza. Tomar a ceia sem discernir o corpo. Tomar a ceia sem entender a igreja. Diga comigo, tomar a ceia sem entender a autoridade da igreja, dá fraqueza. Tem muita gente fraca porque não entende. E tem gente falando, me dá vontade de dar um tapa às vezes.
Tem uns camaradas que não entendem nada da Bíblia, mas não entendem nada. E querem ensinar a palavra de Deus. E anda distorcendo a fé por aí, ensinando as pessoas as coisas totalmente erradas. E o resultado é isso ali. Enfermidade espiritual. Virose espiritual. Porque entramos numa época em que todo mundo acha que ela tem autoridade para falar mal da igreja. E eu não me escandalizo que o mundo fale mal da igreja. Porque a palavra de Deus diz: se o mundo vos aborrecer, não vos entristeçais, porque a mim me aborreceu primeiro. Estão comigo? Então não há problema que o mundo me aborreça. Perdão. Mas quando é crente aborrecendo a igreja, quando é crente aborrecendo a igreja, vem cá, Jabé. Vem cá, Roberto. Aqui é sim. Vai fazer o mal de novo. Só de castigo, vai fazer o bem. Tá bonito. O Roberto aqui e o Jabez aqui, os pastores Roberto e o pastor Jabez, são parte do mesmo corpo. Fique junto. Bem, só que o Jabez é aquela parte do corpo que come tudo. Por que você está ouvindo? Será que o Jabez, essa alcunha lhe cai bem? Tipo assim, bacon, manda ver. Rodízio e pizza, é bacon, é chepa. Baião, feijoada, churrasco. É mesmo. Está entendendo? Sabe aquela parte do corpo que come tudo, o que é bom e o que não é? É a que estraga o corpo, sim ou não? É a que traz as doenças, sim ou não? Mas tem uma parte no corpo que é a parte boa, a que gera anticorpos, sim ou não? A parte que luta para manter o corpo são. E eu acho que a parte que luta para manter o corpo são de vez em quando deve de ser, meu Deus do céu. Se esse meu irmão aqui continuar desse jeito, eu vou abandonar o barco. Amém? Agora, imagina que essa parte aqui que é a boa, que é que gera os anticorpos, está ali, está vindo bomba e ela está ali, eliminando o que não presta, trabalhando no corpo para manter esse corpinho são. Um dia ela disse assim: sabe uma coisa? Esse corpo não presta, vamos embora. O que vai acontecer? Vão morrer os dois. Porque o corpo inteiro morre. Amém? Pode ser. Obrigado, você. Ou seja, o corpo não pode se rebelar contra o... Diga comigo, o corpo não pode se rebelar contra o corpo. O pé não pode brigar com a mão. Imagina você acordar um dia e o pé e a mão estão brigados. E o pé diz para a mão: me coça. Não estou afim. Me coça que eu não aguento mais. Não estou afim. De repente, o estômago diz assim: eu quero comer.
o pé diz assim: estou de mal com a mão, não vou te levar. Aí o estômago fica com vontade de comer a mão, que a mão acordou de sordeira. Funcionaria um corpo assim? É isso que Paulo diz: a igreja não pode funcionar assim. Ou seja, isso aqui é um corpo. E todas as igrejas de igrejinha somos um corpo. E o mais lindo disso, que também não podemos fazer escolha, porque é Deus quem escolheu o corpo. É que nem parente. Eu escolhi minha esposa, ganhei o Clélio. Eu não queria estar casado com o Clélio, com o Altair. Eu queria estar casado com a Josi. Mas cada vez que tem reunião em família, eles estão juntos. Sim ou não? Não sei se eles queriam casar comigo, mas vão ter que me engolir. Consegue entender? Você quer Cristo, amém? Aguenta esse irmão. Senhor, eu posso ter o Senhor e não ter alguns irmãos? Não. Mas não. Por isso que, queridos, a doutrina da unidade é uma doutrina muito forte na igreja. Ora, nota o que a palavra de Deus diz: há muitos fracos e há muitos, diga alto, há muitos. Eu nunca vi tanto crente doente como nos últimos tempos. Coisa mais triste é um crente não conseguir repreender a enfermidade própria. Vou repetir, coisa mais triste é um crente não conseguir repreender a sua própria enfermidade. Quando a palavra de Deus me promete que Ele levou sobre si as nossas, diga comigo, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então é direito meu ter cura. A cura é um direito que eu tenho. É que o crente órfão que diz assim: você não tem direito de nada, como que eu não vou ter direito? Eu não tinha direito. Mas quando eu aceitei a Cristo, me tornei herdeiro. E se eu me tornei herdeiro, eu tenho. Então diga comigo, a cura é um direito meu. Tonto é quem não vive. Tem gente que acha porque suportou a doença na terra, vai chegar no céu e vão lhe dar um galardão. Só se for de tonto. Sim. Galardão ao tonto. Por quê? Porque quando aceitou Jesus, você recebeu o direito à herança de Cristo. E parte da herança de Cristo é ter um corpo curado. E por que nós não conseguimos repreender a doença? Por quê? Por quê? Porque temos pecados contra o corpo. E muitos que dormem, isso que é mais triste, diga comigo, dormem prematuramente. Ou seja, morte prematura. Gente que poderia viver mais tempo, está morrendo cedo. Da igreja. Por quê? Simplesmente porque não discernimos o corpo. Uma das coisas que Deus tem falado comigo e que Deus vai remover da igreja brasileira,
E você vai começar a ver, eu digo isso com temor. Essa semana eu tive uma reunião, estava em uma reunião com a pastora, o Tiago estava com a gente. E conversávamos sobre isso. Eu estava falando a ela sobre essa palavra que Deus tem me dado. O que Deus vai fazer com líderes, se não se arrependerem, que falam mal contra a igreja. Com líderes que têm se levantado para acusar a igreja. Moisés foi o maior líder que esse mundo já viu. O maior líder. Você sabe o que é liderar? Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no meio de um deserto. Você tem condições disso? Moisés liderou 2,5 milhões de pessoas pelo período de 40 anos no meio de um deserto. Você sabe o que é isso? É muita liderança, sim ou não? Poucos líderes poderiam se comparar em chegar perto de Moisés. Quando Deus estava irado com o povo, Deus disse assim, Moisés disse assim: eu te peço, Senhor, tira minha vida e risca-me do livro que me mostraste, mas perdoa o teu povo. Quantas pessoas você reconhece que estariam dispostas a ir para o inferno para que os seus liderados se salvassem? Este era Moisés. Moisés fez essa oração. Agora, a única vez que ele ficou indignado com o povo, a única vez que ele ficou indignado com o povo, a Bíblia faz questão de dizer que ele feriu Cristo. Eu vou dizer de novo, quando ele se indignou contra o povo, ele feriu Cristo. Ele bateu na rocha. E por causa disso, Deus lhe tirou a vida prematuramente. Deus o recolheu antes. Amém? Sabe por que o Deus o recolheu antes? Para que não se perdesse e fosse condenado com o mundo. Alguém conhece um profeta maior que Elias? Um profeta que foi fogo descer do céu? Um profeta que matou os profetas de Baal? Mas quando chegou o momento, ele olhou para Deus e disse assim: Deus, teu povo se desviou. E não tem mais ninguém para te servir. E Deus ficou indignado com ele. E diz: não, Senhor, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E a palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz que Deus o recolheu antes do tempo. Ele podia ter continuado. Ele era novo, ele era um grande profeta, mas Deus disse assim: vai e unge a Jeú por rei, Eliseu, filho de Abel Meola, por profeta em teu lugar. E fazendo isso, Deus o recolheu. Você está me entendendo? Por quê?
Porque se você não discernir a importância que esse corpo tem, ou qualquer corpo de Cristo na terra, por mais ruinzinho que ele esteja, você fere o corpo de Cristo. Quando eu não discerno quem você é, quando eu não discerno a igreja, quando eu não trato a igreja com o devido valor e respeito que ela tem, eu toco em Cristo. E agora eu vou ilustrar o extremo do extremo, que foi o que Paulo fez. Sabe por que Paulo apontou essa condenação? Porque na hora de ceiar, eles se separavam. Eu vou com os que eu gosto, comemos nossa ceia, e os que não têm não comem. Era algo aparentemente só um desordem. E Paulo diz assim: o coração de vocês revela que há divisão. Eu já vou terminar. Esse tema é comprido, dá para pregar um mês. Mas eu quero falar algo antes de terminar. Você não pode vir à igreja a vida inteira sem discernir a igreja. Você tem que saber o que é uma igreja. Diga comigo: igreja não é um clube, não é uma bodega. Igreja é uma família. Tem gente que trata a igreja como se ela fosse um clube. A igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de koinonia. Por que Deus quer que você esteja aqui na reunião? Para comunhão, para nos amar, para nós estarmos juntos e juntos adorarmos ao Senhor. E quando estamos juntos, então Deus derrama algo poderoso e há um poder em estar juntos. Comunhão exige pacto, exige aliança. Nós temos uma aliança. Quando você faz parte de uma igreja, você tem uma aliança com essa igreja. Claro que você vai ouvir agora uns metidos a entender alguma coisa, e dos qual eu falo com temor, porque Deus está para varrer gente nessa nação que só tem militado contra a igreja de Cristo. Eu digo com temor. Eu oro pedindo misericórdia aos que tais coisas fazem. Porque por mais ruinzinha que a igreja esteja, amém? Ele é o corpo de Cristo, amém? Ela pode estar toda com dor de quadril, mas ainda ela é de Cristo, amém? O Senhor me fez uma pergunta um dia. Ele me disse assim: Victor, o que você pode fazer pela minha igreja que eu já não tenha feito? E eu digo: nada. O Senhor me disse assim: no momento que eu quero, todas as coisas acontecem. O problema não é minha igreja, o problema é você que não a vê. Isso que eu estou pregando, Deus tem tratado comigo há 6, 7 anos passados e me ensinado sobre isso. A tratar a igreja com amor, com temor e com respeito. Porque todos nós estamos debaixo da graça do Cordeiro. E temos uma aliança de sangue.
Tem gente que não gosta de se comprometer, trata o culto com desrespeito. Eu me indigno com pessoas que vêm e ficam do lado de fora conversando enquanto tem gente adorando aqui dentro. Sabe, para mim essas pessoas tratam a igreja como se ela fosse uma boate. Vamos lá, uns adoram, eu vou ficar no pátio brincando ou conversando. O momento do culto é momento de estarmos juntos adorando ao Senhor. Os teus irmãos estão aqui adorando a Deus, levantando as mãos para cima, buscando o reino, pedindo avivamento, pedindo para que Deus abençoe a terra, salve a alma. E a pessoa está lá fora de papo. Isso é triste. Isso é desrespeitar o corpo de Cristo. Isso é desrespeitar a adoração da igreja de Cristo. Você está me entendendo? Porque se você não pode ficar meia hora adorando a Deus com teus irmãos, e mais uma hora ouvindo uma palavra, uma vez por semana, a tua ideia de igreja não faz a de clube. Você está me entendendo? Estou tentando ser o mais claro possível para que Deus nos cure. Então o que nós precisamos é determinação para entender o corpo de Cristo. Amém? E eu quero parar aqui, senão eu vou pregar uma hora a mais. Mas eu vou continuar esse assunto em breve. Porque essa palavra ela é mais profunda. Isso que eu estou falando é bem superficial. A coisa aqui ela é mais... Só para você ter uma ideia. Paulo diz assim: porque se Deus não te disciplina, se Ele não te deixa fraco, se Ele não te deixa doente, e se Ele não te mata antes da hora, vai acontecer algo pior. Qual é o quarto ponto? É a coisa pior. Qual é? Ou seja, você fica doente, fraco e morre antes da hora com um propósito: que você não seja condenado com o mundo. Ou seja, diga comigo assim: ei, cuidado, porque ainda tem coisa pior. Você está me entendendo? Quando somos julgados pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. A próxima vez que eu falar desse tema, eu vou falar do julgamento diário. Existe um julgamento diário que o mundo passa e que a igreja passa. Então, como podemos resolver isso? Analisando-nos. Examine sua vida. A palavra de Deus diz assim: sonda, Senhor, o meu coração para ver se há nele caminhos maus. Eu quero mudar. Paulo pede para a igreja, diz assim: examinai-vos para ver se ainda estáis na fé. Vá que você já se desviou e não se deu conta, perdeu a fé. Consegue entender o que eu estou falando? E foi expulso dos céus o acusador de nossos irmãos, porque de dia e de noite os acusava, e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então diga assim comigo: de dia e de noite há um acusador. Você não sabe, mas muitas coisas na sua vida, elas são resultados de um juízo diário, que você nem está ligando para ele. E muita oração que você faz e não é respondida, e muita coisa que acontece que nós não estamos levando a sério as coisas de Cristo.
Tem gente que diz assim para mim: eu não quero me batizar porque eu não quero ter compromisso. Se você não quer ter compromisso com Cristo, meu irmão, você já tem um compromisso com o mundo. Porque não tem como você se comprometer com Cristo. Eu não estou comprometido com Cristo, mas também não estou no mundo. Não existe um caminho no meio. Existe céu, existe inferno. Ou você vai para um, ou você vai para outro. Amém? Não, mas eu não quero estar comprometido com Cristo. Então você está comprometido com o diabo. Não, mas eu não tenho uma aliança com ele. Não! É que se você não tem com Cristo, você já está do lado de lá. Mas mesmo que eu vá à igreja, mesmo que você vá à igreja, o problema é que a falta de compromisso com Deus e com seu corpo, com sua igreja, gera liberdade para o diabo te destruir. Eu não sei quem inventou essa, eu não me batizo para não ter compromisso. É pior porque você aprendeu a fazer o que é certo e não faz. Que lindo. Você está me entendendo? Se o caminho é estreito, diga comigo: o caminho é estreito. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, eu quero lhe ensinar um caminho. Não julgue a igreja. Não fale mal da igreja. Das outras igrejas, muito menos. Mas o pastor fulano, ei, de quem é o pastor? A Bíblia diz assim: quem é tu que julgas o servo alheio? Você acha que escaparás? De quem é o servo? O servo é alheio. O servo é seu? Não, é de Deus. Então deixa que Deus julgue ele. Não julgue essa igreja, não julgue os pastores. Não fale mal de pastor nenhum. Mas se eu conheço um pastor que faz coisa errada, deixa para lá. Deixa. Te conecta com Deus, serve a Deus, anda com a igreja, caminha com a igreja, aliança com a igreja, serve a Deus junto com tua igreja e não olhe para as coisas erradas. Que Deus vai te prosperar e vai te abençoar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Um dia eu estava indignado com um pastor que fez muitas coisas erradas. E Deus me fez uma pergunta: Victor, e se ele se arrepender? E eu pensei: se ele se arrepender, se arrependeu. Se ele se arrepender, eu vou levantar ele. E eu vou restaurar ele. E você vai ficar bravo comigo. E eu digo assim: como que eu vou ficar bravo com Deus? Porque Ele restaurou. E eu não entendi, e Deus me deixou nesse vácuo. Isso que faz quase 8 anos que Deus me ensinou. E nós fomos para a primeira escola de adoração que nós fizemos lá no sítio em Gramado. E no domingo de manhã veio o pastor, sábado, veio o pastor Robinson e pregou uma palavra. E a palavra era Jonas, no ventre do peixe.